improvável, mas escolhido. Então nós falamos já de dois personagens bíblicos que eram improváveis, mas que eram escolhidos. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro, e vai ser sobre uma mulher. Eu convido você a abrir no livro de Ruth, no capítulo 1, me acompanhar. Ruth, uma improvável. Concordam comigo? Totalmente improvável, mas que era uma escolhida. Capítulo 1 de Ruth vai dizer o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso, o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida mais uma vez essa noite e pedir ao Senhor que venha me dar discernimento para que eu possa estar concatenando bem as ideias, mas não aquilo que eu estudei, aquilo que o Senhor quer que seja revelado ao seu povo. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas inquietações, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações de uma forma extraordinária essa noite. Pai, e que quando a Tua boca for proclamada sobre essa terra, através do Teu servo, nós possamos em todo momento entender que a revelação vem do Senhor e a honra e a glória seja dada somente a Ti. Eu me apresento diante de Ti e peço perdão pelas tantas falhas, pecados que eu cometo em todos os meus dias, porque eu sou um homem frágil. Mas eu quero Te agradecer porque a Tua misericórdia se renova dia após dia em nossas vidas. E é por isso que eu peço, me usa. Se revela ao Teu povo, se revela ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quando nós vamos ao canal do ministério, nós vemos que tem uma ministração, e eu vou pedir a equipe de apoio que coloque no card aqui acima, né, a ministração que fala exatamente sobre o Goel, que é exatamente o nome que o Senhor nos trouxe de revelação a esse ministério. Ministério Apostólico Goel. E quando a gente entra na história de Ruth e de Boaz, a gente vai ver literalmente uma das principais manifestações bíblicas do que se entende por Goel. Mas você fala, pastor, então você já ministrou sobre isso? Não, hoje eu quero trazer uma outra abordagem neste mesmo livro. Então, começo fazendo a seguinte pergunta: aonde você nasceu? Seu pedigree, de que família você faz parte? Qual é a sua história? Não, pastor, eu fiz isso no ano tal, me mudei para tal lugar. A sua história é uma história que traz honra, traz orgulho? É aquela história de filme, de cinema, vai virar ganhar o Oscar? É essa? Esse é você? Eu posso dizer que a minha história não é tão bonita assim. De onde eu vim, não foi um lugar tão bonito assim. A família que eu fiz parte, que eu ainda faço parte, talvez não seja a melhor de todas. Sabe, é uma história cheia de revés, de vitórias, de empates e derrotas. Quando eu pego o meu, né, como o lutador chega, e agora diante de vocês, o lutador fulano de tal, o que o score dele? Tantas lutas, tantas vitórias e tantas derrotas. Né? E é até interessante que eu já tive o prazer na minha vida praticar algumas artes marciais, mas aqui eu, depois da história da minha cura, do meu acidente, eu decidi, entre todas as 5 artes que eu já tive o prazer de lutar dentro do MMA,
eu preferi hoje ficar somente com o Muay Thai, que é um negócio muito tranquilo, esse negócio muito filosófico, né? De muito estudo. É quase um jogo de xadrez com luvas, né? Onde as pessoas se analisam muito, né? Antes de deferir algum golpe, é um negócio assim bem, né? Você sai inteiro da luta, poucas lesões, pouco cansaço, né? Então, essa foi a escolha que eu fiz. Então, quando você vai lutar no Ocidente, você vê que ali o cara começa como amador e ele começa o cartel de lutas deles e aí daí ele vai ter 100 lutas e vão falar, das 100 lutas, ele tem 50 vitórias, 30 empates, 20 derrotas. E é interessante quando você faz uma luta na Tailândia, eles analisam de uma forma diferente. Porque eles vão falar lá, ok, quantas lutas você tem? 100 lutas. Pô, legal. Quantas vitórias? 50. Legal. 20. Empates? 30. 30. Derrotas? 20. Tudo bem. Ok. Beleza. Isso tá legal. Uma pergunta, o quê? As últimas 7 lutas dele foi contra quem? Qual foi o score? Não, mas é que... Não interessa. O que ele fez há 20 anos atrás não interessa. Essa estatística de pouca valia. O que me importa é o que ele fez nas últimas semanas, nos últimos meses. É contra esse que eu vou disputar. Então, se lá atrás, quando ele era juvenil, ele perdeu 10 lutas seguidas porque ele não tinha um bom técnico, isso não vai fazer diferença para quem eu vou enfrentar hoje. Então, diferente da nossa cultura de lutadores, eles focam muito mais nas suas últimas 5, 7 lutas, porque é esse que vai estar te enfrentando, do que todo o histórico que você tem. Nós aqui não, nós olhamos de uma forma diferente. E pasmem, quando nós saímos dos tatames, quando nós saímos do ringue e vamos para dentro da igreja, eu pergunto a você, é igual ou é diferente? Será que eles estão preocupados com o que você fez no último semestre, no último ano? Ou será que a igreja, muitas vezes, e a nossa população, olha para você literalmente com aquilo que você fez aos 19 anos? O que você fez, não, quando você tinha 23 anos, eu lembro, cara, eu tô com 50, tô fazendo 49 hoje. Não, mas quando você tinha 23, eu lembro que você fez isso. Caraca, isso antes da outra metade da minha vida. Não importa. Você está rotulado, você está marcado. E o pior, muitas vezes eles falam, eu não te perdoo. Porque se você fez isso com 18 anos, agora com 50 eu ainda desconfio de você. Caraca! Mas quem é você? Não, eu tenho uma família, casei há 10 anos, estou íntegro, tenho um bom trabalho na igreja. Não. Isso não tem tanto peso assim, porque um dia eu sei quem você foi. Alguém já ouviu isso? Talvez não, talvez só o pastor tenha ouvido isso. Ou alguém já sentiu isso? Olhares de recriminação daqueles que às vezes estão até mesmo à tua volta. Mas eu abro na sua reflexão isso, porque no mundo espiritual ele está muito mais preocupado com o que você fez nas últimas lutas. Porque ele sabe que é contra esse que ele tem que combater. Então, o que eu quero convidar você, nesse primeiro momento dessa ministração, é rever o que você está fazendo da sua vida hoje. O seu passado, eu não posso apagar. Mas o que eu posso te dizer hoje é que eu estou aqui, disposto, como um bom treinador, como um bom coaching, a preparar você para os combates que estão por vir. Amém, igreja? Sabe, quando a gente volta para o texto bíblico, e a gente vai ver que a gente, na verdade, não se afastou dele, a gente vê que aquele homem, Elimeleque, tomou uma decisão. O que a Bíblia fala? A palavra vai falar que a fome se instaurou sobre aquele território, sobre aquela nação. A fome estava assolando Israel. Alguém aqui já passou fome? Alguém já teve literalmente aquela sensação de querer comer algo, olhar e não ter? Eu posso dizer que, pela misericórdia de Deus, eu não tive o desprazer de ter a falta do feijão e do arroz no meu prato. Muitas vezes o só era acompanhado do ovo. Às vezes minha esposa chega e fala, quer um pão com ovo? Eu falei, não, deixa o ovo quieto, cara. O ovo já sacrificaram tanta galinha por mim, então hoje em dia eu não tenho um problema com ovo. Mas às vezes ela pergunta, você quer ovo? Não, ovo não. Ainda mais de manhã. Ela já acorda, você quer que eu faça uma mexida? Ovo mexido pra você? Eu falei, não, ovo mexido, eu tô acordando. Ela, não, calma aí, não. Porque a escala do ovo era literalmente apertada, né? Durante muito tempo na minha história.
Mas eu agradeço a Deus porque eu tinha lá sempre o feijão, o arroz e o ovo. Porque eu sei que muitas pessoas não tinham isso. Então a escala do ovo era engraçada, porque era um ovo mexido, o ovo mole, o ovo duro, então o ovo cozido, então tinha uma grande variação, né, do ovo, né? Só não tinha o ovo pochê, porque o pochê, não, esse negócio aqui é muito... Amiga que chamava de frango embrionário. Ovo pochê, frango embrionário. Então, tinha dificuldade, mas não tinha a plenitude dela. Por que eu estou falando isso? Porque esse homem viu a fome chegar diante dele e da sua família. E a Bíblia fala que ele tomou uma decisão. Quem tomou a decisão? Ele. E ele sai exatamente do seu território para outro território de Israel? Para procurar resposta? Para procurar solução? Não. Ele foi literalmente para uma outra nação. E aí eu pergunto, que nação foi essa que ele foi? Moabe. E quem eram os moabitas? Eu acho que é a principal pergunta a ser feita agora para a gente conseguir entender o contexto da coisa. Os moabitas eram um povo olhado de uma forma sofreu muito preconceito. E aí eu te pergunto, por que Moabe sofria tanto preconceito? Você precisa voltar lá no livro de Números para entender isso. Porque nós vemos na história que Ló passou por aquela dificuldade na vida dele, né? Onde você conhece bem a história da estátua de sal. Mas a questão é, a história da estátua de sal não foi o final da história de Ló, foi um capítulo da história. Porque depois daquilo, ele conseguiu sair com as suas filhas. E o que aconteceu na sequência? As filhas, achando que não iam ter descendência, não iam conseguir gerar descendência, que iam ficar, né, e a família ia acabar. Elas embebedam o pai e fazem o quê? Tem relações com o pai. E exatamente, da filha mais velha, resultado dessa relação incestuosa, nasceu quem? Literalmente, os moabitas. E da filha mais nova, nasce quem? Nasce os amalequitas. Então você vê que eram dois povos que nasceram de uma situação de maldição. E você vai ver que na história da Bíblia, muitos momentos, alguns eles estavam em paz com Israel, mas em muitos momentos eles se conflitaram. Então era um povo muito complexo, porque a sua origem já era uma origem de pecado. E o pior de tudo, mesmo sendo parente de Israel, mesmo sendo descendente de Israel, o que eles fazem? Eles tomam por decisão adorar a outros deuses. E eles começam a fazer adoração a entidades específicas, como Baal Peor, se eu não me engano, Astarote e o deus Quemos, que era o deus da guerra, que era a principal divindade que eles adoravam. Eles eram politeístas, com Quemos sendo o principal. Então foi para esse lugar que a gente vê que aquele homem, diante de uma dificuldade, corre para resolver o seu problema. E aí você pergunta, mas por que ele foi para lá? Conversando com a minha esposa, eu recebi hoje uma aula de geografia bíblica, porque fazia parte do que da Mesopotâmia? Do crescente fértil da Mesopotâmia. Isso não veio de mim, não veio do céu, isso foi revelado pela pastora Kátia, né? Então, no crescente fértil da Mesopotâmia, pela geografia bíblica, você vê que Moabe estava num planalto que era bem analisado na questão de geografia, quem entende de solo e depois joga no card aí fica explicando melhor isso. Mas o fato era um lugar que a seca demorava mais a chegar. Então, se Israel estava na seca, na dificuldade, lá tinha muito mais chance de ter colheita. E é por isso que ele foge para lá. E aí eu preciso parar agora e te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida, diante de uma dificuldade, você decidiu por aquilo que parecia ser o caminho mais fácil? Quantas vezes na sua vida, você, diante de uma grande dificuldade, de uma forma precipitada, analisou rapidamente o que devia fazer ou não e tomou as decisões sem perguntar ao Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor escolha? Não, eu já decidi, eu já sei, eu vou por aqui porque eu entendo que isso é bom. Ok.
Deus nos deu discernimento. E aí algumas pessoas perguntam, né, de uma forma tentando ironizar esse questionamento que eu trago agora. Não, eu tenho que perguntar tudo? Então eu vou perguntar a Deus se eu compro uma camisa azul ou a verde. Por favor, não brinque com a minha inteligência, muito menos com a do Criador. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existem momentos que passa, como eu estava conversando com o Felipe semana passada, eu compro a capa da moto X ou Y, a marca X é assim, a marca Y é aquilo. Ali era uma situação que eu precisava só analisar qual é a melhor capa que eu tenho que comprar para substituir a da moto que já está velhinha. Essa aqui os fabricantes dizem aqui, isso aqui o conselho. Isso aí eu posso chegar, entrar na internet e pesquisar pelos vários sites de venda qual é a devolutiva dos consumidores quando recebem o material. Ponto. Quando a gente entra aqui, a gente vê que ele tinha uma situação, ele precisava tomar uma decisão de sair do seu lugar e de ir para uma outra nação. E não era qualquer nação que ele iria para uma nação pagã, uma nação de pessoas que eram consideradas inimigas, porque aos olhos dele, aquilo era a melhor opção. E eu preciso parar e fazer de novo a pergunta: quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Não procuramos conselho com os anciãos, que a Bíblia fala que o conselho dos anciões tem sabedoria, então é um lugar a ser procurado. Líderes espirituais, idôneos, que mostram uma vida de conexão com o Altíssimo, talvez valha a pena perguntar a um líder espiritual. Ou quem sabe mesmo, pagar um preço, buscando numa consagração, em vigílias, em jejum, em oração, para que eu também tenha uma conexão plena, para poder entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E não pura e simplesmente tomar decisões precipitadas. Porque muitas vezes essas decisões precipitadas, a curto prazo, vão trazer o quê? Respostas. Vão trazer o quê? Conforto. Vão trazer o quê? Resoluções. E aí você pode dizer, viu? Deu certo. Mas o que a gente pega na história e vê? A gente pega e vê que esse homem, agora morando em outra nação, conseguiu o alimento. Só que agora os seus filhos estavam fazendo exatamente o que a palavra falava para eles não fazerem. Eles estavam casando com estrangeiras. Mas por que eles estavam casando com estrangeiras? Porque o que a gente pega lá no texto pai falando? Eu vou lá só enquanto a fome tá sobre a terra? Então eu vou ficar só um tempinho ali, não é isso que o texto está dizendo? E ele falou, vou ficar um tempo lá. Só que o texto está falando que passaram anos. E agora os filhos dele estão grandes, agora estão na idade de casar. E agora estão olhando para quem? Estão olhando para as meninas que estão à volta. Só que eu pergunto, eram meninas que adoravam o Deus Altíssimo? Não. Então muitas vezes a gente até toma decisões precipitadas dessa forma e de primeira dá certo. O problema é que as consequências reais estão vindo aonde? Lá na frente. E aí quando chega lá na frente a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? E agora, como diz o ditado, a emenda fica pior do que o soneto. Se eu tentar ajustar e... Tem hora que a melhor coisa que a gente faz, quando já lá na frente está, é dar um reset e falar, Senhor, para tudo, me ajuda a recomeçar. Porque algumas pessoas vão tentando andar de acertos em acertos. Alguém já viveu isso? Não, é que deu errado aqui, não, então foi o seguinte, agora eu vou tentar. Aí você vê, tipo assim, aquele dedinho assim levantado, tipo assim, ei, eu queria dizer alguma coisa, só um minuto, Senhor. Porque, ai meu Deus, mas agora eu vou por aqui. Eu vivi uma experiência com a minha esposa há alguns anos atrás, e por favor, quem é do canal, né? Glória a Deus, meus irmãos, eu queria até aproveitar e fazer menção sobre isso. Nós somos uma igreja tão simples, tão humilde, tão tranquila, e nosso canal do YouTube já tem quase 1000 inscritos. Às vezes eu olho isso e falo, cara, que maneiro. Um monte de gente que quer ouvir o que a gente tem para dizer. Eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por cada um dos colaboradores desse canal, cada um daqueles que se voluntariam estar diante da câmera para apresentar algo para pessoas que estão nos ouvindo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, meu Deus do céu, muito profundo. Chegou a dar uma emoção agora. Sabe, a responsabilidade que você tem de falar a verdade, de viver uma vida íntegra, de pagar preço, de continuar caminhando e não desistir. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso.
Bom, voltando, a gente pega o homem tomando a decisão e colhendo agora uma questão errônea. Por quê? Porque ele colocou os filhos dele naquela situação. E quantas vezes nós estamos exatamente nisso? Mas nós precisamos dar uma pausa e chamar o Senhor para dentro e falar: Senhor, me ajuda a resolver o problema. Passaram-se os anos e, infelizmente, aquela família teve um outro revés. Além de perder o pai, agora eles perdem os 2 filhos. E eu preciso te lembrar que nesse momento da humanidade não existia o INSS. Não existia um plano pecuniário, não existia um plano de pensão. Traduzindo, a mulher que ficava viúva contava com o quê? Contava com os filhos homens. E ela tinha o quê? 2. Estão traduzindo, para ela, teoricamente estava confortável. Mesmo que eu venha perder o meu marido, eu tenho 2 filhos homens. Traduzindo, mesmo que dê problema. Mas a palavra fala que os 2 se foram. E agora fica ele e as 3 viúvas olhando uma para a cara da outra. E o que a gente vai fazer? E é nesse momento que ela chega e fala: não tem mais o que fazer aqui. Se eu ficar aqui, eu vou mendigar. Então eu preciso voltar para a minha nação. Porque lá, pelo menos, eu tenho uma família que pode vir a me acolher novamente. E ela decide voltar para Israel. E é interessante que aquelas 2 mulheres, viúvas, jovens viúvas, chegam para ela e falam: a gente vai com você. E ela começa até a se movimentar em direção de volta ao território de Israel. Mas no meio do caminho, aquela mulher tem um insight, para e fala: não, isso não está certo. Vocês são muito jovens. E pela tradição, se a mulher perdesse o marido, ela podia dar o filho mais novo em casamento para haver a substituição. Ela podia casar com o filho mais novo para poder gerar filhos, para que o filho tivesse direito à herança. Então tinha esse acerto, né, dentro da lei de Israel, para que a herança pudesse continuar. Então, poxa, não, a viúva vai ficar, mas eu não tenho culpa que meu marido morreu e não me deixou um filho. Então tudo bem, você vai ter um momento de coabitação com o irmão mais novo dele. Ele vai literalmente te cobrir no momento de fertilidade para que você possa engravidar. E aí sim, você agora gerando filho, esse filho venha a ter o nome e você continue tendo direito à herança, né, que o seu marido deixou. Era um acerto que eles tinham. Mas ela chega e fala: eu não tenho mais idade para isso. Mesmo que eu me casasse hoje, vocês iam esperar meus filhos crescerem para poder fazer? Tá dizendo, não tem lógica isso. Então vamos fazer o seguinte: volta para a casa da mãe de vocês. Recomeça na nação de vocês. Lá vocês têm uma oportunidade de casar de novo, recomeçar a vida e ponto. Vocês concordam que ela foi muito madura quando ela fez isso? Foi. Ela foi uma palavra de amor? Foi. Porque ela sabia que mesmo voltando para Israel, o que esperava ela não era nada de maravilhoso. Ela não ia chegar lá com um banquete, vivendo uma vida de princesa e de rainha. Ela viveu uma vida de viúva que precisava da necessidade, precisava da esmola dos outros. Então ela chega e fala. E outra coisa, ela sabia como a nação olhava para estrangeiros. Olhava de uma forma preconceituosa. Então, por mais que a outra jovem tivesse indo com ela, a jovem ou as jovens, ela sabia que elas enfrentariam dificuldades no território. Então ela chega com muita maturidade e fala: volta para a casa dos seus pais, recomeça a vida. Eu estou abençoando vocês para isso. Tá tudo bem, vão em paz. E uma delas chora, abraça, e aquele negócio, aquele momento de despedida, e ela decide ir embora. Porém, Ruth fez uma das declarações mais bonitas que a gente vê na Bíblia. Eu acho muito emocionante isso. Não sei, né? E aí, se você estiver assistindo essa mensagem, você pode botar lá qual é o texto que você acha mais emocionante. Um dos mais emocionantes para mim é exatamente essa declaração que ela fala: não insista comigo que eu te deixe e que eu não te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ali eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Uau, eu acho isso, só de falar eu me arrepio todo. Isso é muito fantástico. E aí você pergunta, por que isso é muito fantástico? Porque existe algo aqui por trás desse texto que eu vejo poucos pregadores explorarem.
Onde, na verdade, as pessoas estão focadas nisso e o que vai acontecer lá na frente, onde Boaz vai entrar na vida dela, ela vai seguir uma questão de obediência. E é um texto muito bonito e legal. Eu já ministrei sobre isso, eu acho realmente bonito. Mas tem um detalhezinho aqui, escondido. Eles viviam numa nação idólatra, politeísta. E existiam duas mulheres que casaram com 2 filhos. E aí, quando a gente volta lá em Deuteronômio, capítulo 6, a gente vê que dentro da cultura falava, você precisa ensinar o seu filho em lugar onde você estiver, dia e de noite, para que mesmo quando ele crescer, ele não venha se desviar desse caminho. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Had. E ele, eu acredito literalmente que Meleque fez isso com os filhos, mas agora casado, dá a entender, e por favor, não quero julgar, que uma esposa decidiu seguir os deuses deles, mas a outra já havia uma experiência, já tinha tido uma experiência com Deus. Porque é interessante que ela não mostra aqui, pelo carinho que eu tenho à senhora, eu vou seguir. Não. Ela faz uma declaração muito mais forte que isso. Ela faz uma declaração de amor àquela mulher, de honra e respeito, mas ela fala mais que isso. Ela fala, o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Traduzindo, ela já havia ouvido falar, ela já havia tido experiências com o Altíssimo. Quantas pessoas, às vezes, que estão à nossa volta, que estão exatamente nesse momento, nessa, entre aspas, encruzilhada, que você já ministrou, que você já falou, que você já deu um testemunho vivo, mas que não tomou a decisão. E às vezes você chega e pergunta, caramba, fulano, Beltrano, não se decide, não muda. Calma, calma. Se você está sendo luz nessas vidas no momento certo, ela vai poder ter o direito de decidir. E eu espero, em nome de Jesus, que assim como Ruth fez com Noemi, ela possa declarar, Paulo, Adriano, Mila, eu vou andar contigo. Eu vou andar porque eu quero estar junto com você, mas não só com você, porque eu quero estar junto com o teu Deus. Porque eu tenho visto o que ele tem feito na tua vida e eu creio que vai fazer na minha também. Eu creio que nós poderemos ouvir isso das pessoas que estão à nossa volta, que nós amamos. Eu creio nisso em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que nosso testemunho não está sendo em vão. Mas é o momento que eu preciso dar uma pausa nessa mensagem e trazer uma reflexão para todos vocês. 2 mulheres, 2 filhos, 2 histórias, 2 decisões antagônicas. Eu me vi, há pouco tempo atrás, diante de uma pessoa que eu já não via há alguns anos. E é muito interessante, porque quando eu vi essa pessoa, eu lembrei de uma história que aconteceu há aproximadamente 28 anos. Para não dizer que é exatamente, eu vou dizer aproximadamente, porque eu acredito que está tangenciando 29. E você me pergunta, como é que você tem tanta certeza disso? Porque eu era soldado na época que isso aconteceu. Então, né, eu já estava nas Forças Armadas e eu estava na situação de soldado. Então, foi exatamente entre 92 e 96 que eu saí cabo. Então, por isso que eu tenho certeza desse delta T, desse tempo. Né? Eu ainda era S1. E eu lembro que eu conheci essa pessoa. Eu conheci essa pessoa e ela passou por uma experiência. Essa pessoa era filha de uma evangélica. E uma evangélica que buscava a presença do Senhor e era uma menina de Deus. E eu lembro do sorriso. E é interessante isso, porque quando eu a vi agora, uma mulher, mãe de filho, quase avó, e quando eu olhei para ela, e ela me viu, ela, Adriano, me deu um abraço, como é que você está? E aí eu comecei a conversar. Aí a primeira pergunta que eu esperei, como ela vai me cumprimentar, né? E eu fiquei esperando, ela vai me desejar a paz do Senhor ou não? E ela declarou uma boa noite, como é que você está? E aí e tal, e começou com a família. Tal. Aí eu já, não. Aí eu, graças a Deus, está tudo bem, tal. E aí conversa vai, conversa vem, e vai para lá e vai para cá, e nada de Jesus, nada de Jeová, nada de Cristo. Eu falei, vejo que essa pessoa tomou decisões na vida, né, difusas. Mas naquele mesmo momento o Espírito Santo me lembrou, quando foi que ela desviou?
E eu lembro que ela conheceu um rapaz que morava no bairro dela. E aquele rapaz tinha carro. Era aquele rapaz descolado, sabe? E as meninas suspiravam para aquele rapaz. E isso eu preciso só te explicar, porque hoje qualquer fedelho tem uma moto, tem um carro com muita facilidade, mas isso lá nos anos 90 era raridade, né? Poucas das pessoas tinham carro, né? E jovens, então, era muito mais difícil. E ela se encantou por aquele rapaz, só que aquele rapaz era do mundo. E a sua mãe foi totalmente contra aquele namoro. Sua mãe e seu pai, não pode, tá errado, eu amo, não pode, não autorizo, não aceito, porque antigamente as pessoas ouviam os pais. Eu tô falando algumas coisas que de repente alguns vão falar assim, não tô entendendo, pastor, é porque eu tô falando de uma história que aconteceu lá no outro milênio, né? Então, os filhos perguntavam aos pais se podiam namorar, tinha esse negócio, você vai ver filmes antigos, você vai ver. Aí você perguntava se podia namorar, né? Você não chegava e comunicava se estava namorando, você pedia autorização para namorar. E ela, não concordo, você não é da igreja, ela é da igreja, e a gente não concorda. E ela, não, eu amo, você não ama, você está encantada por... Traduzindo, ela falou, eu não abro mão desse meu amor. E aí você pergunta, o que aconteceu? Veio um Goel e resgatou ela na família. Chegou um casal de tios e falou, não, que isso? A menina está sofrendo, vamos fazer o seguinte, deixa ela morar um tempo na minha casa, até as coisas acalmarem para vocês, porque vocês estão muito tensos, então fica um tempo lá em casa, dormindo lá em casa. E, né, quando as coisas acalmarem, você volta para casa. E eu pergunto para você, que tem família, essa foi uma boa solução? O clima estava muito quente, a dificuldade, a crise estava, né, muito avassaladora, os ânimos estavam muito altos, mas os tios chegaram e falaram, não, a gente quer ajudar, deixa ela lá em casa. Uns 15 dias, mais 2 semanas, só para a coisa dar uma calma, depois ela... E eu lembro que, na verdade, os tios estavam alcovitando o caso. E chegaram e falaram, você precisa ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. A religião dos seus pais é uma religião tacanha, que não entende das coisas. E aqui você pode sair com ele. E agora não só sair com ele. E eu lembro um dia que eu estava junto dessas pessoas, eu encontrei, e eu ouvi quando ela falou. Era aproximadamente 5 para 6 horas da tarde, eu tinha saído do quartel, enquanto aquela galera reunida, né? E de repente ela muito sorridente. E eu falei, uau, resolveu as questões de família, né? Aí eu lembro que ela falou, eu vou dar uma saída e volto lá para as 11 meia-noite eu tô de volta. Aí os tios, pode ir, minha filha, seja feliz. Quando eu ouvi aquilo, eu estava na porta do prédio, né, conversando, eu olhei pro relógio, 6 horas da tarde, eu volto por volta de meia-noite, o cara parando de carro, eu falei, não nasci ontem. Porque né, o pessoal, olha, pastor nasceu com 40 anos, agora estou com 49, o pastor não é de bobeira, o pastor tem história, o pastor tem bagagem. Falta algum, eu tô quase, só tá editando, mas daqui a pouco eu tenho alguns livros impressos. Eu fiz a conta no relógio, eu falei, isso me cheira a uma coisa. 6 horas exato, perfumada, cheirosa, seja feliz, minha filha. Eu falei, não tô acreditando. Não tô acreditando. Não preciso dizer que na sequência eu encontrei essa pessoa pouco tempo depois, aí ela já estava oficialmente fora da igreja. Muitas vezes a gente está numa situação de dificuldade, de crise, de conflito, que vão se apresentar situações como essa. Em Moabe tem alimento, mas cuidado, porque em Moabe tem outros deuses que estão sendo servidos. Em Moabe tem tentações que você não está preparado para passar. Então, às vezes, é melhor você estar dentro da sua casa, do seu território, passando algum tipo de dificuldade, crescendo, se fortalecendo, buscando no Senhor, tendo experiências espirituais extraordinárias, do que correr rapidamente para aquilo que parece ser mais fácil, mas que talvez você nem tenha ideia, que não vai ser nem só você que vai sofrer, mas vai ser toda a sua família, toda a sua descendência.
Então eu abro essa reflexão para cada um de vocês essa noite, para que vocês entendam que às vezes você está até passando por um momento de dificuldade e eu não quero minimizar a tua dor. Pastor, se você não sabe o tamanho da dor que eu estou passando, eu já passei por algumas dores nessa vida, não sei se é tão grande quanto a sua, mas eu posso dizer, eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é sentir dificuldade, eu sei o que é ser tentado por um caminho teoricamente como os campos verdejantes de Moabe, com as colheitas maravilhosas de Moabe e ao Deus da fertilidade que eles adoram, porque eles eram adoradores da fertilidade. Então o Deus dele parece que está dando certo, porque eles estão. E aqui em Israel, a gente adora o Deus único e a gente está passando fome. Será que não vale a pena ir lá assistir uns cultos? Será que não vale? Tem culto na quarta. Eu vou dar aqui é quinta e domingo, vou dar um pular no culto na quarta-feira para ver. O pastor já viveu muita coisa, principalmente quem já tem muitos anos de ministério, como eu e minha esposa. E a gente lembra uma história de uma menina que a gente. Lógico que ela não veio contar isso pra gente, mas ela estava numa fila depois de um congresso, aquelas filas de cantina, né? E aí o pessoal indo lá para receber, pegar pedaço de bolo, aquela história toda. Só que minha mulher baixinha, né? Mulher baixinha tem algumas vantagens, né? Que passa desapercebido. Então eles estavam conversando, não viram a pastora baixinha na frente delas, né? Então elas estavam conversando, não, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, tal, não sei o quê. E ela na frente ali, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E a fila andando. Ele é aquele teu problema, minha amiga. Como é que você... Não, agora tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito? Não. Vim aqui no congresso, recebi uma palavra, me animou. Mas aí semana passada eu fui num tal lugar e tomei um banho de pipoca e, agora tá tudo... Aí a pastora olhou pra... O quê? Tipo assim, a pastora tava aqui. Gente, de uma forma escondida. Transitando entre mundos totalmente diferentes. Gente querendo as colheitas de Moabe, mas ao mesmo tempo morando em Israel. É difícil fazer isso. É muito difícil. Eu termino essa história trazendo mais uma reflexão. Muitas vezes você está se fazendo de moabita para tentar comer daquele prato, ao mesmo tempo pisando em Israel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar na fronteira, que aí aqui tá fome, eu atravesso de manhã com a minha enxada, trabalho lá, pego o sustento e volto para casa. Sabe como que é? É mais ou menos aquele pessoal que mora Não vou zoar o município, porque isso já está ficando pegajoso. Né? Daqui a pouco eu vou ser processado. Eu não vou falar o nome do município, né? Que é um município dormitório. Aí sai com a sua enxada, né? Lá em Foz do Iguaçu. Aí trabalha com a enxada de um lado, aí volta, atravessa as cataratas e, volta pro... Problema jurídico. Como é que é remédio jurídico, né? Eu tenho que tomar remédio... Exatamente isso, pronto. Morando no Brasil e trabalhando no Paraguai. O fato é, às vezes a gente está com uma farda de um exército e está morando do outro lado. E a gente acha que com isso a gente está se dando bem. E que com isso a gente está conseguindo a paz com todos. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu tive uma experiência e vi pessoas que estavam à minha volta também tendo essa experiência. De você ter familiares que comungam de outros pensamentos diferentes do teu. E às vezes você quer fazer coisas para conseguir trazer eles para perto de você, mas na verdade o que eles querem, o que eles precisam é que você seja quem você é realmente. Por mais que em alguns momentos você possa parecer estar sendo excluído, eles estão te excluindo porque eles querem realmente excluir, ponto. Mas eles querem ter a decisão de te excluir sabendo exatamente qual é o teu contato, porque na hora que a coisa aperta, eles querem ter como lançar mão de você. E muitas vezes a gente está tentando se adaptar para ser aceito. Cuidado com isso. Em nome de Jesus eu peço, tome cuidado com isso. Cuidado com a forma que você está negociando para ser benquisto. A forma que você está negociando para ser aceito. A forma que você está ministrando para poder ganhar mais like e mais seguidores. Cuidado. Às vezes, a katana está afiadinha, mas está tirando só o que é necessário. E a cana está saindo perfeita. Uau, que isso? Mas passou perto, mas não amputou. Passou perto e curou.
Então, convido você a refletir sobre isso. O que você está fazendo com os seus atos, com suas palavras, com as suas atitudes, com as suas postagens, com suas curtições, né? Com seu Reels, né? Que é Reels agora, com o negócio, né? Reels, com teu Reels. É Reels, né? Não é Reels o nome do negócio lá? É Reels mesmo. O que você está fazendo com ele? Aonde isso está te levando? Quem você está realmente alcançando? Pastor, como um amigo nosso aqui que é professor de jiu-jitsu, né? Está em direção à faixa preta dele. Amém, glória a Deus. Né? Recebe a pancadaria também, né? Porque não vem fácil, não. Eu vou orar por ele pedindo, Senhor, que não quebre nenhum braço, que não quebre o nariz, mas sempre que as luxações se voltem rápido, mas no final das contas que ele consiga amarrar a faixa antiga, não é isso? E colocar a nova. Não é assim a tradição? Amarra, ela nunca mais vai botar aquela... Não tem esse negócio aí da faixa? Do nó, né? Que dá um nó para... Né? Algumas escolas trabalham isso. Dá um nó para nunca mais usar aquilo ali, que agora é a outra. Você tem ela guardada só por lembrança, mas não coloca mais ela no corpo. Porque agora você é digno de ter algo a mais. Né? Então, que você consiga evoluir, né, em direção a este algo a mais. Sabe, a ministração dessa noite foi muito mais reflexiva. Foi uma ministração mais reflexiva do que expositiva. Onde eu fui pedindo ao Senhor para trazer algumas reflexões para nós. Porque o fato é, Elimeleque tomou uma decisão unilateral. E o Senhor falava, muitas vezes você e muitos outros têm feito isso. Mas é hora de mudar essa história. É hora de colocar o Senhor em primeiro lugar. Trazer Ele para o centro e falar, Senhor, o que eu faço? O que eu realmente devo fazer para que tudo dê certo? Não pura e simplesmente pensando no que parece ser um caminho mais fácil, mas aonde realmente eu devo pisar para que dê certo? Eu tive o prazer de fazer um estágio de escalada. E quando você faz o estágio de escalada de montanha, é uma coisa muito reflexiva que eu trago para vocês nessa noite. Não adianta você encostar na montanha e começar a escolher uma rota de subida encostado na montanha. Porque eu vou te dizer que inicialmente vai dar certo. Mas você não tem ideia de aonde essa rota vai te levar do meio para cima. Até onde teus olhos param, você consegue construir um caminho a seguir. Sabe como é que você tem que fazer uma rota? Você tem que se afastar da montanha. E de longe dela, você olhar aonde você vai conseguir fazer a construção. E depois que você faz o teu desenho de subida, aí você vai abordar ela pelos melhores lugares. Mas já tendo em mente que eu vou subir para cá, quando chegar num ponto X, eu vou ter que vir para cá. Quando chegar no ponto Y, eu vou precisar subir reto, para que aí sim você possa alcançar o seu objetivo. Quando a gente cisma de subir, já encostado na montanha, há uma grande chance de dar errado. Então, em nome de Jesus, pastor, mas eu já estou aqui pronto, eu já coloquei os primeiros ganchos. Pausa. Calma. Dá um passo atrás. Não, pastor, mas eu vou perder tempo. Às vezes é melhor você perder esse tempo hoje, nesse passo que parece ser uma derrocada de um passo atrás, para que você possa realmente olhar qual o caminho certo a ser seguido. E nesse momento que eu falo isso, o Espírito Santo falou no meu coração claramente, né? Decisões de negócios. Às vezes você está tomando decisão de negócio, você está fechando um contrato, às vezes está comprando um terreno, às vezes você está negociando uma venda, uma compra de uma coisa de um bem importante, e de repente você, não, mas calma. E o Senhor fala para você, calma, respira, e literalmente olha, como minha esposa citou hoje aqui. Respira e olha. Olha com calma, tira as emoções. Tira as emoções da frente e faça, centrado no Senhor. Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Porque vão ter horas que o Espírito Santo vai falar para você, é isso que eu quero. E as pessoas que vão à tua volta vão falar assim, não vai por aí não é o melhor caminho. Então, em nome de Jesus, que você possa ter sensibilidade no Espírito para a tomada correta de decisões. Agora eles estão de novo em Israel. E agora em Israel, aquelas duas mulheres têm que tomar decisões. E aquela filha na fé que ela conquistou
chega e sai para a busca do alimento. Minha sogra, fica em casa, eu vou procurar alimento. Eu vou sair para a colheita, eu vou sair para a labuta, eu vou sair para buscar, que é o que os estrangeiros podem fazer. Eles tinham uma tradição de colheita, que aquilo que caía no chão não podia ser pego, porque era considerado usura. Então, os segadores estavam ali colhendo, caiu, estou colhendo assim, calma no chão, não volta e pega. Deixa aquela, porque os pobres necessitados no final do dia vão vindo atrás para pegar aquilo que está caído no chão. Era uma tradição dentro da cultura de Israel. Então, não pega, porque exatamente pessoas como ela teriam que comer no final do dia. Então, ela foi ali exatamente nesse objetivo. Mas o Espírito de Deus estava sobre ela. O Goel estava sobre ela. Porque ela tomou a decisão lá atrás de seguir a esse Deus. Então, ele literalmente olhou para ela de uma forma diferente. Muitas pessoas falam que Boaz foi o parente remidor. Mas eu quero te dizer essa noite, a decisão dela de seguir ela aonde quer que você vá, porque tua nação vai ser a minha nação e o teu Deus vai ser o meu Deus. Naquele momento despertou o Goel na vida dela. O próprio Senhor olhou para ela e falou, então a partir de agora, por causa da tua decisão, eu vou te remir. Você decidiu voltar para minha casa, vir para a casa do verdadeiro Pai, então eu vou cuidar de você. Por mais que as pessoas olhavam para ela somente como uma estrangeira, vindo de um lugar idólatra, viúva, sem marido, sem promessa, pobre, o Deus Todo-Poderoso contemplava o coração dela e a decisão que ela tinha tomado e já olhava ela de forma diferente. Era improvável, era impossível, mas ela era uma escolhida. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como as pessoas olham para você, mas o Espírito Santo manda te dizer essa noite. Pode parecer improvável, mas você é um escolhido do Pai. Pode ter muitas máculas, pode ter muitas marcas, podem ter muitas cicatrizes, mas o Todo-Poderoso diz, eu te escolhi. Eu te escolhi e eu te remi. Sabe que lindo é isso? Eu te escolhi, eu te comprei, só que ele te comprou por um preço muito alto. E por mais que você tenha errado na tua história, o Espírito Santo manda te dizer, lembre que o preço que foi pago foi um preço de sangue. Um sangue puro foi derramado por mim e por você. E nós não podemos esquecer disso em momento algum da nossa história. Nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui tendo esperança, não do amanhã pura e simplesmente, mas esperança da vida eterna. É algo muito maior do que isso. Eu posso ter esperança de uma promoção, eu posso ter esperança de uma faixa, eu posso ter esperança de um novo emprego, eu posso ter esperança de um diploma, sim. Isso tudo é válido, isso tudo é lícito. Mas eu não posso perder na minha mente que eu tenho algo a mais. Eu tenho uma promessa do Deus vivo. Às vezes tem coisas que na nossa volta que parecem ser fortalecidas, mas são tão frágeis. Às vezes a gente não tem ideia do que nos espera no dia de amanhã. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. Nós temos uma esperança de vida eterna. Eu quero convidar você a não negociar isso. Isso é o primeiro lugar em nossa vida. Nós adorarmos ao Todo-Poderoso é o primeiro lugar na nossa vida. As outras coisas têm sim uma gradação de importância, claro que tem. Mas nunca confunda quem é o primeiro lugar. Sabe, eu vejo um bebezinho me olhando ali com um olhar fixo, prestando atenção em cada movimento que eu estou fazendo. E eu sei que os pais amam muito essa criança, mas ela nunca pode estar em primeiro lugar no coração. Mas ela depende de mim. Depende de você? Depende de você? Não. Ontem eu fui questionado como pastor sobre uma família que perdeu uma criança de 6 anos. Ela perguntava, pastor, por quê? Por que que fulano morreu? Por que que fulano estava com a doença? Por quê? Por que ela não está mais entre nós? São perguntas bem difíceis, eu vou dizer para você, não são fáceis. Mas a gente precisa entender claramente que Ele é o dono da vida. Ele tem a história nas suas mãos. Por mais que eles tentaram ao máximo fazer o que era possível aos olhos dos homens,
buscaram no Senhor, inclusive, mas ele decidiu levar. E aí eu saio dessa história e transponho para uma outra história que eu passei dentro da comunidade da Mangueira. Eu dava aula para adolescentes. E os adolescentes que eu dava aula eram adolescentes complexos, digamos assim, de famílias bem complexas. Né? Não eram moabitas. Não eram amalequitas, eram filhos de filisteus, né? Eram mais inimigos de Israel. Quando você estuda, você vai entender a gradação da minha brincadeira. E aí você chegava às vezes e falava: por que você chegou essa hora? Chegou tarde na escola dominical? Não, pastor, é porque eu não tinha comida em casa, eu plantei na boca ontem. É tu. Por que você chegou tarde, fulano? Não, pastor, eu tô com vergonha. Fala a verdade. Não, que eu tava de olheiro lá na laje até. E aí a redição demorou a chegar e eu trazer pro culto. É tudo. Pastor, eu não queria fazer mais isso, mas minha mãe manda vir, meu pai manda porque meu pai tá preso e a gente não tem comida. Pô, tem gente que tá falando que tá com problema, cara. O que é problema? O que é problema? Um garoto de 11 anos, cheio de irmão dali pra baixo, ele é o mais velho, ele é o responsável da família. O pai é traficante preso. E chega e fala: não, você não vai ficar, você vai arranjar, tem uma vaga pra você aqui. Morando no alto de uma comunidade, num barraco. E aí você chega, traz a palavra de Deus, e ele fala: pastor, aceita Jesus, mas eu tenho que trabalhar, porque não tem nada pra me comer. E eu pergunto pra você: o que você tá chorando dizendo que tá passando por problema, cara? O que é problema? Não, a minha dor é insuportável, eu vou desviar. Dor insuportável. Você é muito menino, você é muita menina, muito infantil. Tira o olho do teu umbigo e olha o mundo à tua volta para você ver o que está acontecendo. Não, pastor, não era esse o que estava no... Você tinha que trazer uma palavra de ânimo. Acorda, enquanto é tempo. Essa é a realidade que eu preciso de trazer. Acorda, enquanto é tempo, acorda. Lá fora a coisa está feia. E às vezes você está se permitindo eu estou fraco na fé, eu parei de vir à igreja porque eu estou... Por quê? Porque eu estou com dor de dente. Isso é problema. É no dentista. Escova o dente. Começa a escovar o dente. A outra já falou: e aproveita e passa fio dental. Pastor, fio dental tá caro. Pega a linha de cozinha, a linha de costura e passa a linha de... Dá teu jeito. Dá teu jeito. O que não pode mais é você ficar pelos cantos chorando por coisas bobas. Sabe por quê? Tem gente que está realmente precisando de você. E quando a gente para de olhar para nós mesmos e começamos a olhar aqueles que estão à nossa volta, as nossas dores tendem a diminuir. Alguém já passou por isso? De parar e deixar de olhar para si e falar assim: cara, tem gente que tá... Cara, uma coisa tá pior. Não tô... E aí a hora que você fala: caramba, eu não tô nem tão mal assim. Eu pensava que estava pior. Eu não estou minimizando a tua dor e o teu problema. Por favor, tenha maturidade em entender isso. O que o seu pastor está dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que é hora de você levantar, afiar a espada e voltar para o combate. Não estou dizendo que não está dolorido, não estou dizendo que não está inchaço, não estou dizendo que não teve uma distensão, não é nada disso. O que eu estou te dizendo é: levanta e anda, em nome de Jesus, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Ele te faz derrotar de gigantes, Ele te faz superar as barreiras. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Está na hora de você brilhar em meio a essa escuridão que você está. Porque do momento que você, mesmo estando numa situação de dificuldade, no meio de muitos que estão à tua volta, e você cisma em brilhar, que você decide olhar para Cristo e permitir que a luz dele espelhe em você, e você começa a caminhar, quando você menos esperar e olhar para trás, muitos vão estar te seguindo. Mas enquanto você estiver nesse buraco choramingando, você continua matando não só você, mas muitos que dependem de você. É sobre isso que a gente está falando. Aquela mulher decidiu sair da sua nação e seguir a sua sogra. Mas não era somente seguir uma mulher, porque ela entendeu que existia um Deus Todo-Poderoso que podia mudar a história da vida dela. E eu vou terminar essa mensagem dizendo: mudou.
Porque a história da remissão por Boaz você conhece. Se não conhece, como eu disse, é só assistir. Já tem uma mensagem no card falando sobre isso. Acho que é uma boa mensagem. Vale a pena assistir depois. Mas a grande questão é que essa mulher conseguiu tocar no coração do Todo-Poderoso Deus. E aí você pergunta, por que você diz isso com tanta propriedade, pastor? Porque eu leio a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, quando você entra logo no primeiro capítulo do Novo Testamento, decidiram colocar o livro de Mateus em primeiro lugar. E em Mateus capítulo 1 você vê o quê? A genealogia de Jesus. E o que acontece? O que era improvável se tornou realidade. Porque aquela mulher que era improvável, que era uma estrangeira, foi escolhida. Ela faz parte da linhagem de Davi. Ela faz parte da linhagem de Jesus. Talvez você fale, não tem mais jeito para mim. Não, a minha história é maculada. Olha para mais essa que era improvável. Pare e realmente pense, será que não tem mais jeito mesmo? Que haja esperança sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus.